começar agradecendo a todos os que estão e todas que estão virtualmente presentes, né? E a Bianca, por aceitar fazer a fala, mais uma desse ciclo, né, que a NAF está promovendo, de atividades à distância, de falas à distância. Nessa noite semi-fria de Vacaria, né? Não tá frio ainda. Eu vou começar aqui relembrando só umas instruções que foram repassadas, tá? Só para a gente ter o melhor funcionamento, assim, da atividade. O primeiro pedido é que todos mantenham, durante a fala, os seus microfones e câmeras fechados, tá? Ali, se vocês clicam no meio da tela, sobe uma barrinha embaixo onde tem o microfone e a câmera, é só fechar ali. Até para a gente não ter problemas de acessibilidade aqui da internet, enfim, de não ficar trancando. Logo agora, a gente já iniciou, na verdade, vocês já podem começar a, todo mundo, colocar os seus nomes completos aqui nas mensagens, certo? Vou pedir que agora tentem, pelos próximos 5 minutos, por aí, só digitar o nome completo, não botarem só nome que precisa, tá? Nenhuma informação a mais. Tentem deixar o pessoal escrever os nomes para depois a gente fazer comentários por ali, enfim. Só para não ficar nomes e comentários intercalados e depois ser ruim de reunir a lista. Certo? Isso, como todo mundo está fazendo ali. Após a apresentação, então, da Bianca, vai ser aberto para perguntas, aí vocês podem ou digitar a pergunta de vocês aqui nas mensagens, que eu vou ler elas para a Bianca, ou vocês podem abrir a câmera e o microfone e fazer a pergunta, só a gente pede que, depois de feita a pergunta, voltem a fechar, tá? Bom, todos que estão presentes aqui, no final vai ser enviado e que estão inscritos, enfim, vai ser enviado uma avaliação da atividade, vocês já devem ter recebido das outras. Essa avaliação conta como parte da carga horária da atividade, né? Então, para emissão do certificado, a gente pede que vocês preencham a avaliação. É um documento bem rápido de preencher que abre no Google mesmo, certo? Você não clicar no link, ele vai abrir. Então, a gente vai ter hoje a fala da Bianca, intitulada Nem Tão Docilar, a violência doméstica em tempos de pandemia, né? Assunto que tem aparecido bastante, assim, se tem comentado em redes sociais, mas eu pessoalmente até agora não tinha visto fala sobre, né? Então, agradecer de novo a Bianca, porque é um assunto muito caro, assim, ao NAF, enfim, mas a toda a comunidade de modo geral. Fazer uma apresentação rápida, a Bianca Acioli de Araújo é graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito Processual pela mesma casa. Tomou posse no Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2011. Atualmente, ela desempenha a função de promotora de justiça na 2ª Promotoria de Justiça Criminal, com atribuição para os sofrimentos ocorridos dentro do âmbito doméstico intrafamiliar. Além disso, integra o grupo temático de estudos de violência doméstica, pertencente ao Centro de Aperfeiçoamento e Orientação dos Direitos Humanos do Ministério Público. E ela coordena, aqui em Vacaria, o projeto Acolher, né, que é uma ação extrajudicial que visa atender de forma mais ampla, né, Bianca? Um projeto bem interessante, as vítimas, e também, na verdade, não só as vítimas, né, mas fazer toda uma rede de atendimento aos casos de violência doméstica de modo mais amplo. Então, eu vou deixar a palavra para a Bianca, e contigo, Bianca. Obrigado. Certo. Obrigada, então, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação receber esse convite tão generoso, tão carinhoso do Instituto Federal, uma parceria que esse ano nós começamos a desenvolver, né, com algumas falas, algumas oportunidades, e que promete gerar outros frutos que a comunidade de Vacaria com certeza vai receber e vai colher, né, tudo isso que está sendo plantado. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar, né, agradeço as palavras do Felipe. Eu sou natural de Vacaria, né, eu nasci aqui, me formei aqui. Por ter essa condição no trabalho, eu consegui me promover e vim morar em Vacaria, né, e trabalho com a violência doméstica especificamente há 5 anos, agora em julho vão completar 5 anos, que é a mesma idade que o projeto Acolher tem, são 5 anos. Acho importante falar um pouquinho sobre ele, porque ele nasce de uma necessidade do trabalho, de a gente dar maior efetividade e dar voz para a mulher vítima, né?
o que que acontece, como é que surgiu essa angústia inicial. Não sei se todos conhecem a estrutura do judiciário, mas a vítima de violência doméstica, ela faz um registro de ocorrência e ela é intimada a participar de uma audiência no fórum. Nesse turno, nesse dia de audiência, são em torno de 20 a 30 audiências numa tarde ou numa manhã, então o tempo para a realização daquele ato é curtíssimo, é brevíssimo, são 5, 10 minutos, aonde a minha obrigação como promotora, e eu estou ali como promotora criminal, tentando identificar se houve um fato delitivo ou não, é extrair daquela mulher qual foi a regra, qual foi a norma que o agressor, que o seu companheiro violou. Esse é o meu objetivo, em um curto espaço de tempo. Acontece que a gente estuda, né, e agora, de um tempo para cá, a gente vai buscando essa formação, a gente percebe que a mulher vítima de violência, ela tem uma dificuldade, uma extrema dificuldade de falar sobre o assunto. E o principal motivo dessa dificuldade é justamente a vergonha, né? A vergonha de expor. Imagina, tu chega numa sala com pessoas estranhas, sentadas num andar mais alto, né, do que a vítima, que senta lá na frente, e contar as mazelas da sua vida íntima, né? Então, é muito difícil. E por não conseguir dar vazão a essa fala, né, dentro do espaço da sala de audiência, nós optamos por construir, dentro da Promotoria de Justiça, um espaço onde essa mulher tenha voz, onde ela possa fazer as perguntas, onde ela possa contar quais são as suas necessidades, né? E foi assim que surgiu o Acolher. Então, todos os processos de violência doméstica que entram na promotoria aqui em Vacaria, eles são cadastrados, essas mulheres são convidadas a participar de uma reunião que acontece sempre na primeira sexta-feira do mês, no turno da tarde, uma reunião anônima, né, em que há identificação ou não, depende do critério dela, e a partir dessa reunião a gente consegue retirar tantos outros aspectos dessa relação. Por exemplo, quais são as reais necessidades daquele núcleo familiar, se é vaga em creche, se é um tratamento para dependência, seja do agressor, seja da vítima, é um acompanhamento, um atendimento médico, uma demanda médica, e somente através desse contato com essa proximidade é que nós fomos construindo uma legitimidade para trabalhar com essa mulher vítima. Né? Então, isso surgiu há 5 anos, vamos completar 5 anos agora. Nós temos em torno de 5.000 mulheres já cadastradas aqui de Vacaria, e mantemos, né, uma média de 900 ocorrências por ano, então, em torno de 3 ocorrências por dia, né. Trabalhar com violência doméstica, ela exige um perfil diferenciado do agente. Por quê? É frustrante, e a palavra é essa, tu fazer um atendimento, tu dedicar o teu tempo para ouvir aquela pessoa, ela chega e narra para ti uma situação de agressão física, de agressão psicológica, de agressão patrimonial, o teu primeiro impulso é dizer, larga dele, sai de casa, toma outra atitude. Porém, quando tu começa a estudar a violência doméstica, a gente entende que não funciona assim. A vítima não consegue sair desse vínculo dessa forma tão simples, tão fácil quanto a gente imaginava. São relações e é uma dependência emocional gigante, e só com o tempo a gente começa a perceber e ter a noção de que tipo de problema, né, de que nicho da população a gente está trabalhando. Por que eu digo isso? Porque é interessante a gente perceber que nós estamos sempre nos construindo. Nós precisamos abrir os olhos e chamar a atenção para esse comportamento diferenciado. Por quê? Nós vamos ver, quando falar sobre o perfil do agressor de violência doméstica, o agressor de violência doméstica, ele é um cara normal. Não tem, geralmente ele não pratica outro tipo de violência, é somente dentro de casa,
ele tem relacionamentos de amizade, ele é bem visto na comunidade, ele é bem visto na vizinhança, ele é tido como um bom pai, ele cumpre o seu papel de provedor, né? Tanto que uma das grandes dificuldades da vítima é chegar e contar para os conhecidos ou para o núcleo, olha, eu sofri agressão do fulano, do meu marido, do meu irmão, do meu namorado. Eles dizem, não, mas ele não ia fazer isso contigo. Ele é uma pessoa tão educada, jamais ele ia fazer. Então, essa é um dos grandes questionamentos e é uma das grandes provações que a vítima passa, né? Fiz uma volta gigante para dar uma contextualizada e trago para vocês apresentando o nosso tema. Por que esse título, Nem Tão Docilar, né? Aí eu convido todos a gente fazer uma reflexão sobre a diferença entre lar e casa, né? A casa é o refúgio, é o lugar para onde a gente se abriga da chuva, do vento, aonde a gente descansa, né? Só que o lar, ele traz, né, como diferencial de ter uma relação afetiva, de ter uma relação de conforto, de proteção com as pessoas que estão ali. Nem todas as pessoas conseguem atingir esse bem-estar quando chegam em casa. E é essa a nossa grande questão. Por quê? Porque nós vivemos num cenário mundial, né, por conta de uma pandemia, desafio esse que a nossa geração não conhece, nunca havíamos passado por isso, aonde a recomendação para prevenção da doença propagada pelo coronavírus é justamente o isolamento, é justamente evitar o contato com outras pessoas para que esse vírus não se dissemine de uma forma muito rápida e acabe deteriorando o sistema de saúde, né? Então, esse pedido, essa determinação das autoridades de saúde para ter um isolamento seria muito simples se nós conseguíssemos todos ficar fechados em casa, diminuindo a circulação de pessoas e obedecendo a essa frase, né? Quando surge essa pandemia e quando surgem essas novas circunstâncias, tenha um olhar muito positivo, muito poliana, eu diria, de como vai ser o mundo pós-pandemia, né? Eu já passei por essa fase também, de que achar que todos seremos melhores, nós seremos mais solidários, que nós vamos saber valorizar as relações diante da impossibilidade do contato, a gente vai dar espaço para as relações verdadeiras, né, que não vamos mais conviver com aquele tipo de situação de estarmos em 4 ou 5 pessoas sentados numa mesa, cada um com o telefone na mão, pela falta que isso vai nos trazer, ou que as condições de trabalho vão ser facilitadas em profissões onde o home office ele é possível, vai haver menos custo em relação a transporte, menos poluição, menos gasto com papel, pela informatização, ou ainda se colhe depoimento de pessoas que dizem, não, olha, eu aprendi que eu consigo trabalhar em casa, eu não quero mais morar numa cidade grande, eu não quero mais morar numa metrópole onde eu precise me deslocar por 1 hora, 40 minutos até chegar ao meu local de trabalho. Eu quero ir para o interior, que eu consigo trabalhar igual na minha área de atribuição. Essas foram as primeiras impressões, né, e que vêm sendo acrescidas no nosso dia a dia sobre as mudanças positivas que essa experiência nos trará. Só que esse mundo, poliana, volto a dizer, ele se depara com a nossa realidade. E a nossa realidade é de desigualdade social gigante, uma desigualdade absurda. Nós nos deparamos com 35 milhões de moradias que não têm esgoto, né, que não têm acesso ao tratamento sanitário. Nós temos inúmeras famílias que dividem um único cômodo. Como fazer isolamento?
e se dentro daquela casa que moram 5 ou 6 ou 7 pessoas com 1 ou 2 camas, alguém fica doente, como que se dá? O que acontece? E mais, né, ela acaba empurrando e deflagrando ainda mais, expondo ainda mais a possibilidade de contrair a doença para as populações menos favorecidas. O que a gente percebeu? Que negros e mães solteiras geralmente são as pessoas que trabalham mais em serviços terceirizados e que precisam do transporte público e que precisam continuar trabalhando para comer, né? Então, há sim uma suscetibilidade maior, uma exposição maior ao vírus a essa população que tem menos acesso, por questões estruturais, né? A toda essa parafernália que o home office ou simplesmente fica em casa e não que você não se contamina nos apresenta. Não podemos ainda esquecer a fome, óbvio, né? E aí vem o outro lado, a colaboração, inúmeros movimentos de solidariedade, né? Que se faz, né, para que essas pessoas tenham o mínimo de assistência. E por que é importante? Por que é necessário fazer isso também, em que pese não resolver o problema, né? Há tempos já se diz que o Brasil viraria um país aonde os que têm o que comer não dormem de medo de que quem não tem venha roubar. O Brasil seria um país de pessoas que não dormem. É a configuração da miséria, né? De forma absoluta. Quando nós identificamos esses fatores da nossa realidade, a gente precisa também trazer relatos, que a ONU vem alertando isso desde muito antes da pandemia, 2017, 2018, dizendo que a casa não é um lugar seguro para as mulheres. Por quê? Porque 7 em cada 10 mulheres que morrem, elas morrem dentro de casa, nas mãos do seu companheiro. 7 a cada 10 mulheres mortas, elas morrem em razão de violência doméstica. Né? Por isso que a gente diz que morrem muito mais mulheres de violência doméstica do que de acidente, do que de câncer, do que outros fatores ou de outros tipos de comorbidades. A gente sabe também que é dentro da casa em que acontece praticamente todas as formas de violação sexual de crianças e adolescentes, né? 90% dos casos, o agressor é alguém que coabita nessa casa. E, como é comum ao tipo de delito, né? O agressor que pratica esse tipo de fato, ele não faz uma vez só, ele é reiterado. Então, o lugar onde essa pessoa buscaria abrigo, buscaria proteção, ou se sentiria confortável, é o local onde ela mais está exposta. O que a gente percebe ainda? Que a violência doméstica, ela é democrática. O que eu quero dizer com isso? Que todas as mulheres, todas, em algum momento da vida, estão passando, ou vão passar por uma situação de violência doméstica. Isso é fato. E quando a gente fala em violência doméstica, não necessariamente eu estou falando em agressão física, né? Quando nós dizemos, essa pessoa sofreu uma violência, eu já imagino ela com o olho roxo. E esse é um dos piores erros, é um dos mais grotescos que a gente pode cometer, porque a grande parte e a grande maioria das violências, ela é invisível aos olhos de quem está do lado de fora da porta, né? Nós sabemos que ela acontece em todas as classes sociais, em mulheres de todos os níveis de ensino e todos os níveis econômicos, tanto que nós já tivemos a oportunidade de fazer
um levantamento dentro desse universo de 5.000 mulheres que nós temos cadastradas, e em Vacaria nós temos mais mulheres com registro de ocorrência, portadoras de diploma de ensino superior, do que analfabetas. Aí nós poderíamos nos questionar, tá, mas então, o que aconteceu aí? Sim, a mulher, talvez por mais instrução, ela denuncie mais, talvez por menos condição de sair daquela situação violenta, ela procure menos ajuda, no caso da analfabeta, não sabemos, mas isso mostra um recorte populacional gigante, né, e que mostra que não escolhe perfil. A violência doméstica, ela não acontece só no bairro, não acontece só ao redor do boteco, com o marido que chega com a cara cheia e bate em todo mundo. Não, não é só mulher de malandro. Muito pelo contrário, acontece em todos os nichos, né? Dito isso, o que a gente precisa entender? As diferentes formas de violência, né? E como que via de regra, como é que a doutrina classifica o papel da mulher e do homem no relacionamento, né? Então, culturalmente, por ser um fenômeno estrutural da nossa cultura, por ser um fenômeno transgeracional, né, da humanidade, afinal, a gente vem replicando esse comportamento sem questionar muito. A professora Valesca Zanello, ela classifica que a mulher, para se sentir bem, para se sentir mulher, ela tem um padrão de beleza imposto, né? Até ela usa a expressão que o padrão de beleza para a mulher, até um certo período, era questão de estética. Hoje ele é colocado como ética. Se a mulher não está bonita, se ela não está magra, se ela não está dentro do padrão imposto pela cultura, ela é tida por desleixada, relaxada, passível de ser violada de alguma forma, né? Ainda, a gente aprende com a professora Valesca Zanello que a mulher, ela cresce para exercer dois papéis. O inicial é de ser escolhida por um homem, de casar. E o segundo papel é de mãe. Tanto que nós percebemos, passa o tempo, vem um parente de longe e pergunta, e a fulana já casou? Não, não casou. Tá, mas qual é o problema dela? Ou nós perguntamos, vocês já são casados há tantos anos, por que não tem um filho? Ela tem algum problema? Como se não casar ou não ter um filho fossem fatores que tornassem a mulher menos feminina. Ou o contrário, aos papéis que são direcionados para o homem, e aí a nossa cultura traz o papel de provedor e traz o papel de viril, né, no sentido de potência sexual. Se ele não consegue todo momento estar comprovando isso, seja por piadinhas, seja por ter um alto salário, por ter um carro XY, não sei o que, ou ter um celular de última geração, ele se sente inferiorizado. O que acontece? A mulher que opta por ter, muitas vezes, uma carreira ou um sucesso profissional, uma realização financeira, ela está todo momento sendo instada a provar que é feminina, que ela é mulher, que ela pode usufruir, né, desse status de mulher. Tá, mas qual que é o problema dela? Por que não casou? Por que não tem filho? Então, a gente fica o tempo todo tentando entender esses papéis, né? Eu digo isso para a gente entrar nos tipos de violência. E quando eu trago os tipos de violência, eu preciso lembrar que a Organização das Nações Unidas concede a nossa lei, Maria da Penha, que é a lei que disciplina esse tipo de violência no Brasil, como sendo a terceira mais abrangente e mais completa no mundo, por trazer expressamente quais são os tipos de violência, por trazer medidas não só sancionatórias, mas de prevenção, por ela ser interdisciplinar e prever ações no âmbito da assistência, da educação, da repressão também,
da previdência, do direito do trabalho. Então, ela é hiper completa e ela nos traz as formas de violência que a mulher sofre, né? Então, a violência do soco no olho, do roxo, que é a que primeiro vem a nossa imagem, né? A violência patrimonial, que muitas vezes nós não identificamos, e essa é a grande sacada, né? O principal desafio de quem trabalha com a violência doméstica, e principalmente na área da psicologia, da assistência social, é convencer a mulher que ela é vítima. A vítima não enxerga aquele papel que ela está usando como aquele lugar que ela está ocupando, melhor dizendo, como de vítima. Ela acha que aconteceu porque o marido bebeu, aconteceu porque ele perdeu o emprego, aconteceu porque o Inter perdeu de novo. Eu sempre digo isso. Sempre tem uma desculpa. Aconteceu porque ele brigou no boteco. Engraçado que com o colega de trabalho, com o chefe, com o amigo do boteco, ele não briga, ele vem brigar com a mulher dentro de casa, né? Aí vem a questão também do controle, da posse, né? Voltando, falo em violência patrimonial, o que acontece? Aquele quebra-quebra em casa, quebra isso, joga um copo não sei aonde, quebra o telefone da vítima, quebra a televisão. Agora, com a pandemia, nós observamos uma forma de violência patrimonial também, que liberaram o auxílio emergencial. Muitos homens foram os primeiros a ir correndo pegar o CPF dos filhos, pegar o CPF, eu fui ler o comentário do Vampiro ali e me perdi, pega o CPF dos filhos e cadastra para ter direito a receber o benefício. Também é uma forma de violação patrimonial, né? Assim como acontece principalmente entre os idosos, onde os filhos acabam fazendo empréstimos, contando com a aposentadoria, contando com o provento daquele idoso, né? Nós precisamos falar sobre a violência sexual, que é muito frequente e é muito pouco falada, né? Nos questionários abertos que nós aplicamos às vítimas, nenhuma ou quase nenhuma, tem um número insignificante de mulheres declararam em ocorrência policial que teriam sofrido violência sexual no casamento, né? Mas quando é apresentado o questionário sigiloso, onde ela tem a possibilidade de não se identificar, a violência sexual está descrita em 50% das relações, né? É muito grande. E quando a gente fala em violência sexual, nós trabalhamos com recortes da população, né, em que essa violência, ela se manifesta de forma diferente. Entre as mulheres mais velhas, até pela própria criação, pela própria formação, geralmente ela vem com sexo não consentido, ou com aquela ideia que a mulher tinha, ou tem, de que a relação sexual é um dever do casamento, que ela tem um débito com o marido se ela não tem uma relação sexual, né? Passando por um recorte de menos idade, eu diria, com mais adolescentes ou jovens adultas, a violência sexual, ela ocorre principalmente com exposição de fotos íntimas, com vazamento de vídeos que ele obriga ou é feito com consentimento e depois é revelado sem consentimento. Então, esse perfil de violência também é muito comum e muito pouco divulgada, justamente pela vergonha, né? E, por fim, eu deixei por fim para falar exatamente nessa circunstância, é a violência psicológica, né? A violência psicológica, ela é invisível, né, para quem olha de fora, ela é sutil e geralmente é a porta para as outras violências, e ela começa com afirmações desde o tipo, olha, você tá gorda, você não presta para nada, você não sabe nem fazer um arroz, você não sabe cuidar das suas crianças direito, eles não calam a boca, e assim vai. E a mulher, ela vai se sentindo presa naquele relacionamento, a ponto de vir
muito frequentemente o pensamento: se eu largar dele, ninguém vai me querer, porque eu tô gorda, porque eu tô velha, porque eu tô feia, porque eu não sei fazer arroz. Quem é que vai me querer? Eu não vou ficar sozinha. Eu não vou, eu prefiro me submeter a esse tipo de tratamento, né, do que ficar sozinha. E essa é uma argumentação muito comum, né, que nós vemos, justamente porque nós aprendemos lá atrás que a mulher só é realizada se ela for esposa e for mãe, né? Ela não pode abrir mão de nenhum desses papéis, sob pena de não ser aceita. Tá? Essa violência psicológica, quando a gente diz que ela é a porta, nós não podemos esquecer, né, que geralmente ela acontece de forma muito, muito sutil. Começa com o namoradinho ou o namorado que quer saber da senha do Facebook, da senha do celular. Olha, se tu não tem segredo para mim, deixa eu mexer no teu telefone. Não tem nada de mal, ou talvez aquela pessoa não tenha, não esteja escondendo nada, então eu não tenho nada para esconder, eu vou te mostrar. Mas não é nesse sentido, é no sentido de posse. Aí vai começar. Por que que você ficou tanto tempo no telefone? Por que que tu tá falando com essa tua amiga? Tu sabe que eu não gosto dela. Ela quer que a gente brigue para tu voltar para balada, para tu voltar para noite. E a vítima, ela começa a restringir o seu ciclo de amizade. Se o cara tem implicância com a amiga X, bom, eu vou me afastar dela porque eu não quero confusão, né? Eu vou me afastar dos meus pais porque ele não gosta dos meus pais, eu não quero arrumar confusão. Né? A gente sabe que essa violência psicológica, às vezes, ela não é nem pronunciada em palavras. É um olhar que já amedronta, é um comportamento diferente. É muito comum a gente ouvir das vítimas que a forma dele bater na porta, ela já sabe que está feita a confusão. Ela vai tentando colocar panos quentes em tudo, vai tentando, a velha situação de expressão de estar pisando em ovos, ela vai tentando contornar todos os comportamentos para não causar confusão, porque ela vai vir pelo menor motivo, né? Dito tudo isso, nós precisamos falar ainda sobre o ciclo da violência, que é o que vem e responde aquela pergunta: por que que a mulher não vai embora? Por que ela simplesmente não vira as costas e não vai embora? O ciclo da violência ele é identificado, né, ao longo do estudo desse tipo de comportamento, e ele traz fases bem separadas. Existe a fase da tensão, que geralmente o comportamento do casal fica na violência psicológica, na violência moral, com xingamentos, com ciúme excessivo, com comportamentos de controle, e num determinado momento ele vai ter uma explosão de agressão. Essa explosão de agressão é uma violência mais incisiva, ou a quebra de alguma coisa, um tapa, um empurrão, é uma briga mais acalorada. O que acontece quando fecha essa porta da explosão de violência? Há um pedido de perdão, há um pedido de desculpa, há uma fase que a gente chama de lua de mel, onde o cara se arrepende genuinamente do que fez, mas isso não corrige o comportamento dele. Começa a partir da lua de mel, passa um tempo às mil maravilhas, é só flores e beijinho e fotinho no Facebook. Começam de novo as agressões verbais, depois uma explosão de violência, um pedido, uma justificativa de que nunca mais vai acontecer, eu não sei onde é que estava com a cabeça. A mulher também tem a tendência de trazer para si a responsabilidade. Não, eu sei, eu devia ter chegado mais cedo, eu sei que tu não gosta que eu use tal roupa, ou eu sei que tu não gosta que eu saia de batom, ou tu não gosta que eu saia com a amiga X ou Y, eu vou mudar meu comportamento. Isso não vai mais acontecer. A mulher, ela se culpa, ela acredita por todas as formas que ela é a responsável por aquela situação. Um exemplo que eu sempre trago, e é um fato nosso aqui da cidade, de uma mulher em que o companheiro pegou 1 litro de álcool, jogou nela, no meio de uma briga, e queimou, afinal, riscou um fósforo, queimou ela,
ela teve uma aceleração do parto em razão disso, né? Teve um parto prematuro, a criança ficou muito tempo na UTI, e quando tudo se acalmou, essa senhora nos procurou na promotoria, ela disse assim, promotora, a culpa é minha, eu não quero que ele fique preso, eu quero que ele saia de lá, porque a culpa é minha. Eu disse, como assim? Como que a senhora está dizendo que a culpa é sua? O que aconteceu? Ela disse, fui eu que comprei o álcool. Fui eu que comprei o álcool. Eu não podia ter isso em casa. Então, assim, esse comportamento de se justificar e na cabeça da vítima nada coloca, nada consegue demover ela desse pensamento de que a culpa não é dela, né? E essa é a grande questão. Nós precisamos ter sensibilidade, paciência para entender que muitas vezes no dia que chegar a audiência, ela vai estar nessa fase de lua de mel, apaixonada, e ela vai se retratar. E ela vai dizer que não quer que o processo siga, vai dizer que a culpa é dela, que foi ela que mentiu, foi ela que investiu contra ele, que ela também é uma pessoa difícil, né? É muito comum o agressor trazer, dizendo, olha, que ela é louca, né? Ou a palavra da moda agora, ela é bipolar, doida, ela é bipolar, ela toma remédio para depressão, e a vítima dizia, não, realmente, eu tomo remédio para depressão, eu devo estar ficando louca. A cabeça da vítima com violência, ela começa a se questionar se aquele comportamento realmente existiu. Se realmente foi desse jeito, ela está inventando. Ou ela vê como se estivesse acontecendo com outra pessoa e não com ela. Né? Ela não se identifica dentro desse tipo de comportamento. É esse o grande medo, né? O relacionamento que chega até uma violência mais grave, que chega até um feminicídio, começa pela violência invisível. A gente costuma a dizer que o casal se conhece, marca um primeiro encontro lá, se conhece pelo Tinder, o cara não chega perto da guria e dá um soco na cara, sem antes de dizer o nome. Não, não é assim. Não começa assim. Nós fizemos um estudo preliminar dos feminicídios ocorridos aqui em Vacaria, e dos 14 que nós levantamos, os dados, todos têm um histórico, se não já judicializado, ou ao menos na delegacia de polícia, tem um histórico, através da notícia familiar, de violências anteriores. Porque se não houvesse violência anterior, não era um feminicídio, não era um crime cometido com esse viés de afeto, né? Essa é a característica. Dito isso, explicando um pouquinho sobre as formas de violência, explicando um pouquinho sobre o comportamento da vítima e do agressor quando desse ciclo, né, a gente precisa trazer os fatores de risco, e aqui que volta a chamar a atenção para as circunstâncias da pandemia, né, porque a violência sempre existiu. Antes, nós vivemos numa sociedade patriarcal há pelo menos 7.000 anos, onde o homem manda, a mulher obedece, né? Nós vivemos num mundo em que até a década de 60 a mulher casada para trabalhar precisava de autorização do marido, onde a mulher, ela ainda no século XIX, ela era considerada como semi-capaz, como incapaz, e pouco antes ainda, a mulher era contada junto com as reses no patrimônio do senhor feudal. O que são fatores de risco para a violência? Né? Nós, quando se iniciou a trabalhar e se falar em violência doméstica e começar a construir algo em torno dessa política de enfrentamento aqui no Brasil, foi criado vários instrumentos. Por exemplo, a prisão preventiva para o agressor que descumpre a ordem de não aproximação, a própria ordem de não aproximação. E qual que era a medida? Qual que era o parâmetro a ser usado pelo juiz ao decretar uma prisão ou não, ao dar uma ordem de não aproximação, de não contato? Qual que deveria ser o parâmetro? Eu olho para o rosto de uma pessoa e digo, não, tu não tem cara de que sofre violência, ou tu tem. Nós ficávamos completamente no escuro.
Eu lembro, eu acredito que eu nunca vou esquecer, eu recém estava começando a atuar na violência doméstica aqui em Vacaria, e nós fizemos uma audiência onde a vítima, ela, ainda grávida, ela alegava que sofria violência do marido e que ela queria uma medida protetiva. Conseguiu a medida, a criança nasceu. Quando a criança completou 4 meses, que ela ia voltar para o trabalho, ela voltou no fórum e disse, olha, eu preciso da medida de novo. E é com dor que eu conto isso, mas eu disse, não, já faz mais de 6 meses, o cara nunca mais nem ligou para ela, por que agora precisa da tal da ordem, né? Eu entendi naquele momento que não era necessário. A juíza entendeu diferente, acabou dando uma ordem de não aproximação, e uma semana depois, ela na parada de ônibus, o cara contratou pessoas que se aproximaram dela e acabaram matando. Choca, a gente se sente culpada, óbvio. Iria evitar se eu tivesse me posicionado de forma diferente? Não, porque ela estava protegida e quem se aproximou dela não foi o próprio agressor, foram outras pessoas. Mas nesses 5 anos de violência doméstica, e 5 anos desde pouco menos desde a criação dessa lei que determina e nomina o que é o feminicídio, nenhuma outra mulher que tinha medida protetiva sofreu uma violência letal. Né? Por isso que ainda nós temos o mapa do feminicídio em São Paulo, que diz que 95% das vítimas que sofreram a violência letal ou que morreram, afinal, em São Paulo, não tinham medida protetiva. O que isso nos diz, lendo ao contrário? Que a mulher que tem uma medida de proteção por parte do Estado, ela está muito mais segura do que a que não tem, né? Porque ela tem fiscalização constante, ela coloca uma barreira para o agressor descumprindo, ele vai preso sim, né? Só nesse mês agora, abril e maio, para ser mais completo, foram 9 pedidos de prisão de agressão por descumprimento de medida, e desses 9, 7 estão presos, né? Justamente por esse comportamento do agressor. Se ele não tem respeito, se ele não teme uma ordem judicial, o que ele vai fazer com a mulher quando estão só os dois, né? Com relação ao agressor, mundialmente, comparando situações, e há todo um critério analítico e metodológico para estabelecer isso, traçou-se quais são os fatores que aumentam a possibilidade de uma violência grave ou letal para aquelas mulheres, né? Então, para nós não precisarmos nos valer desse feeling, dessa impressão com o olhar, existem critérios objetivos que foram testados, foram validados. O Brasil tem, né, esse protocolo de avaliação de risco de março de 2020, é ontem, né? É muito recente. O ano passado nós tínhamos um do Conselho Nacional do MP, um da Polícia, um do Conselho Nacional de Justiça, e hoje há um unificado. Mas os fatores são os mesmos, são os revistos na doutrina e pesquisas internacionais, inclusive. Com relação ao agressor, os principais fatores de risco é a violação da ordem judicial, como eu já tinha colocado, um histórico de violência, não só em relação à vítima, mas em relação a pessoas próximas, a crianças, a animais, né? Isso denota a agressividade dele. Um controle, um ciúme obsessivo, uma perseguição constante. Nós não temos essa figura delitiva, mas nos outros países existe a figura do stalking, que é ficar perseguindo nas redes sociais, monitorando. Nós temos a condição de saúde mental do réu, do agressor, que pode sim e agrava a circunstância para uma violência maior, ainda o uso abusivo de álcool e substância entorpecente. Lembrando sempre que o álcool ou a droga não tornam uma pessoa agressor. A pessoa não é um anjinho e tomou uma cachaça lá, virou o monstro. Não.
o álcool e a droga simplesmente diminuem o nosso freio inibitório e fazem aflorar o instinto que já estava ali, certo? Também relacionado ao agressor, como fator de risco, tem o da dificuldade financeira, né? Quando o homem está passando por uma dificuldade financeira, está desempregado, isso potencializa a sua agressividade, pois fere lá atrás o papel do homem de ser o provedor, né? Com relação à mulher, aumenta muito a possibilidade de violência, ela está passando por uma gravidez ou até os 18 meses após o parto, é um período de muito risco para a mulher, e também o isolamento social, quando há, por conta do agressor, o impedimento ou a provocação para que ela não contate as pessoas mais próximas e acabam cercando ela. Para fechar, dentro do contexto dessa violência, episódios de separação ou tentativa de separação recente aumenta muito o risco de uma violência mais grave, disputas por guarda e adoção, né, também potencializa. A escalada da violência, que é justamente, hoje ele gritou comigo, amanhã me deu um tapa, no outro dia deu um soco, depois uma facada. Essa escalada, a frequência com que ela acontece, potencializa muito uma violência grave e letal. Como que é feito? O que acontece isso aqui? Existe um questionário, né, que é aplicado à vítima, via de regra deveria ser na própria delegacia de polícia, e a resposta, o quantitativo desse questionário, ele é levado em conta para tomar algumas medidas. Quando nós falamos que a violência doméstica, nesse período de pandemia, ela se potencializa e muito, a gente já tem, coloquei para vocês o número de pedidos de prisão, nós temos o número de ocorrências e de pedidos de medida protetiva, que aumentou muito em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da mulher estar segregada, nós entendemos que somente os casos mais graves estão aflorando. Nós temos o conhecimento dessas situações de vítimas que são nossas conhecidas e já tem o contato, tem o WhatsApp do acolher, tem o WhatsApp da patrulha, Maria da Penha, da própria Polícia Civil e de alguma forma consegue se comunicar, mas como todo tipo de violência tem muita subnotificação. Por que se agrava nesse período da pandemia esse tipo de violência? Bom, tirando desses fatores que eu coloquei, vamos usar o próprio isolamento da vítima, né? Dificuldades financeiras, que podem, geralmente estão muito presentes, a possibilidade de um controle, de uma marcação 24 horas, o que fez, o que deixou de fazer, um ciúme ofensivo, ciúme até do ator que está aparecendo na televisão, e o consumo de álcool e de drogas, que já foi apontado em muitos, né, com muitos estudiosos, que vem aumentando muito. Tem países como a Espanha, como a França, que acabaram restringindo a venda, o acesso à bebida alcoólica nesse período, justamente por perceberem esse viés, né, essa potencialização. Dito isso, nós precisamos olhar e refletir como que eu poderia ajudar, como que eu posso ajudar alguém que está passando por uma situação de violência, dentro ou fora da pandemia, né, antes ou até depois, e considerando principalmente todos esses vetores, da possibilidade de um risco maior, da necessidade de se respeitar a vontade da mulher, de levar em consideração sempre o que ela está dizendo, porque nem sempre a mulher que sofre violência, ela quer terminar o relacionamento. Na grande maioria das vezes, ela quer que a agressão pare. É muito comum a gente ouvir, olha, doutora, ele é muito bom para mim, mas quando ele bebe, ele me bate, ele me agride, ele fica agressivo. O que ela quer, na verdade, não é uma separação, não é que ele vá para a cadeia, ela quer que ele pare de beber e que não agrida mais.
é importante a gente dar ouvido, né, para essa mulher, porque a violência, ela tende a aumentar, né? A gente já tem informações, estudos técnicos dizendo que uma mulher, ela fica num relacionamento violento em torno de 10 anos, para conseguir entender o caráter desse relacionamento e tomar alguma atitude. 10 anos é muito tempo. Então, eu recomendaria, não vamos dar espaço, não vamos deixar de lado essas vítimas, não vamos deixar passar a oportunidade de pontuar, de mostrar esse lado, né, da violência, seja através de uma personagem de novela ou através de uma música que nos leva à oportunidade de refletir e dizer, olha, tu prestou atenção no que está dizendo essa música, tu está prestando atenção, tu viu como é que é? Ou nós temos tantas personalidades, né, famosas que acabam por vir a revelar a público situações, exemplo, a Luísa Brunet, que hoje é uma ativista dentro desse campo da violência doméstica, né? Ou corrigindo pequenos movimentos, pequenas falas, né? A gente ouve muitas vezes questionamentos do tipo, olha, tu viu que a fulana apanhou, tá, mas por quê? O que ela fez? Eles se separaram, não, mas eu aposto que foi ela que estava traindo. Isso faz parte. Nós crescemos convivendo com esse tipo de pensamento, né? E por fazer parte não quer dizer que seja legal, que deva continuar. Eu acho que a grande questão é nós pontuarmos e começarmos a questionar esse tipo de julgamentos, né? Então, eu já falei 50 minutos, eu gostaria de deixar esse espaço agora aberto, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, seja no microfone, seja por escrito, algum comentário, né, sobre toda essa situação, e desde já agradeço, né, a vocês participarem e estarem aqui ouvindo. Obrigado, Bianca. Vamos abrir aqui. Se alguém quiser escrever a pergunta aqui no chat, eu posso ler. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer a pergunta. Vamos lá, gente, vamos aproveitar. Enquanto ninguém faz pergunta, eu vou dar uma para minha irmã. Vale a torcida da família também? Estava reparando ali que tem bastante... Só comentando a posso fazer uma pergunta, Felipe? Claro. Eu queria saber da Bianca se tu tens registro na Promotoria de Violência contra a População LGBT. Tá. Com esse recorte, Lilian, LGBT, nós especificamente não temos, mas nós temos dentro do contexto de violência doméstica, né? Então, aonde a vítima da violência doméstica é a mulher e o agressor pode ser qualquer membro da família. Nós temos relações aí homoafetivas, né? Entre duas mulheres, inclusive fatos graves, até tentativa de homicídio. Mas somente com esse viés. Daí sim, nós temos de relacionamento homoafetivo. Não é comum, mas tem. Oi, gente, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Na verdade, eu queria primeiro descrever a situação e depois, enfim, perguntar o que eu devia fazer. Eu tenho uma amiga minha que ela é bem íntima, sabe? E ultimamente ela me descreveu umas situações. Ela relatou que a mãe dela sofria violência. Enfim, todo mundo, assim, o convívio em casa, ela convivia com violência psicológica e física também. Mas o que, assim, eu quero expor agora, entre aspas, é que desde os 8, 9 anos, assim, sempre que os pais tinham umas brigas, assim, cotidianas, por exemplo, um desacerto, assim, na relação, o pai dela sempre ficava muito violento e
acabava ficava violento com a mãe dela e, enfim, violência física desde os 8, 9 anos. E a mãe dela sempre falava, né, consolava, dizendo que isso nunca mais ia acontecer, que ela ia tomar uma decisão, que ela ia mudar, que isso nunca mais ia vir à tona. Eles se mudavam, iam morar na casa da avó, iam morar em outro lugar, e a mãe dela falava que não, que ela nunca mais ia voltar, porque isso fazia muito mal, e que ela também se sentia muito culpada pelos filhos estar vivendo naquela situação, né? Então, ela sempre acabava voltando, porque eles trabalhavam, ele tinha um emprego independente, e ela sempre ajudava, por exemplo, fazendo faxina, ou então ajudando, assim, nos afazeres, e ela não tinha carteira assinada, porque ela sempre confiou muito nele, e ela, né, não, assim, não, porque, né, eu vou trabalhar aqui, né, não tem porquê, um dia eu querer sair daqui para fazer outra coisa. Então, ela nunca teve carteira assinada, e esse era um motivo para ela sempre acabar voltando para ele, porque ela não tinha, pelo que eu lembro, ela não tinha seguro-desemprego e não recebia nenhuma pensão, assim, quando os dois se separavam, e ela acabava voltando. Ele também falava que ele ia mudar, que aquilo nunca mais ia acontecer, que ele era uma pessoa nova, e que ele tinha mudado, que nunca mais ia acontecer situações do tipo. Ele também falava que ele também tinha problema com entorpecentes, enfim, com álcool, drogas, e ele sempre falava que ele ia parar. Teve um momento, assim, em 2017, 2018, que ele foi internado, depois ele voltou, e a família, todo aquele drama, né, de, é longe do meu pai e tal, eles tinham se separado antes, ele foi pra clínica, depois quando ele voltou, ela voltou a morar com ele. E a minha amiga, ontem mesmo, a gente tava conversando, e eu vi que do nada, assim, ela sumiu, né, voltou, falando que os pais tiveram uma briga muito séria, e que tá um clima muito estressante, tá um clima muito ruim em casa, tá muito tenso o clima, e que ele tá muito violento, ele sempre fala, com esses problemas, assim, com o álcool que ele tem, ele fica violento, diz que ninguém gosta dele, que ninguém apoia ele, as ideias dele, depois ele volta querendo ser o bom pai, o bom marido, e volta dizendo que querendo, depois de toda essa pressão psicológica que ele faz em cima dos filhos e da esposa dele, ele depois volta querendo, sabe, não, tudo bem, agora eu vou ser o bom pai. E ela chegou dizendo que era para ela dormir com os irmãos e que eles iam se resolver. E, assim, é uma coisa que ela sempre me relata, que é uma coisa, assim, que o problema dela é esse, sabe? Parece todas as vezes que ela tá mal é por conta desse motivo, e eu sou a melhor amiga dela, então não sei, eu não sei, assim, como reagir numa situação dessas, eu não sei como aconselhar ela, não sei o que ela devia fazer numa situação assim, e não sei como consolar, e eu queria saber o que você me aconselha a fazer, porque é uma coisa assim que a gente realmente fica bem de cara, né? Laura, assim, ó, da tua fala, o que a gente percebe? Tu descreve o ciclo da violência, né? Que há uma sucessão de atos onde tem uma promessa de melhora, de que não vai fazer de novo, eu vou me tratar, ele é internado, ele volta, mas acaba repetindo. É um ciclo, né? E a tendência é que os espaços entre uma fase e outra seja cada vez menor. Cada vez vai durar menos tempo a fase do bem-estar e já vem a agressão física. Então, assim, Laura, o convencimento por parte da mulher vítima, e os filhos acabam recebendo, né, os reflexos secundários dessa agressão, tem que ser no tempo dela. E a única possibilidade é o diálogo, né, de mostrar, olha, já foi assim, percebeu que continua sendo assim, não vai mudar. A ideia seria tu conseguir conversar com a tua amiga, porque a tua amiga, tu não disseste a idade dela,
mas ela sendo maior de idade, ela responde pelos próprios atos, ou ainda se depender. Ela também está sofrendo violência. Provavelmente ela também é agredida verbalmente, provavelmente ela está sofrendo toda essa pressão, e ela sim tem condições de fazer uma ocorrência policial, pedir uma medida de proteção, se for o caso, para afastar essa pessoa de casa, ou através desse contato com a polícia, esse contato com a promotoria de justiça, a gente consegue encaminhá-la para um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social, e tentar incentivar essa pessoa para que ela não reproduza esse tipo de comportamento. Porque quando a gente diz que a violência é transgeracional, nós entendemos, e é comprovado isso, que a criança que nasce, que cresce num ambiente violento, ela vai reproduzir. Seja ela mulher, sendo passiva, sendo sujeita a esse tipo de agressão, ou como o próprio agressor. Eu aprendi que o amor se manifesta no grito, no tapa, e eu vou fazer assim, né? Então, não tem uma fórmula certa, e esse é o relato da grande maioria das mulheres que a gente trabalha, são inúmeros episódios violentos. Sim, na verdade, ela também, ela tem a minha idade, e a gente tem, assim, esse convívio, e ela sempre fala pra mim que ela vai sair de casa, que é muito difícil, ela acha que é difícil essa situação melhorar, e que ela não tem, assim, não tem esperança de que melhore, porque ela sempre se viu numa situação, assim, complicada. E ela planeja, assim, quando ela tá juntando dinheiro, e ela pretende sair de casa lá pelos 17, 18 anos. Só que uma coisa, assim, que eu vejo, que eu nunca quis falar pra ela, porque eu ia, né, tá desiludindo ela, enfim, magoar ela, é que eu acho que ela sempre tem aquela coisa, assim, de não querer magoar os pais, de querer orgulhar os pais sempre, e é uma coisa que ela não consegue, sabe? Que dá pra ver que tudo que ela faz nunca vai agradar ele, porque parece que ele implica com várias coisas, assim, que às vezes ela me contando as coisas que ele implica, eu nem acredito, sabe? É o Então, sentimento de culpa, né? Ela já carrega sentimento de culpa. Isso, ela sente aquele sentimento, assim, e o pai dela também não é muito presente, então eu acho que é meio complicado ela conseguir sair dessa situação, mesmo que ela possa ter 18 anos, pode ter muito dinheiro, eu acho que ela não vai conseguir deixar a mãe, os irmãos dela, por conta dessa afetividade que ela tem, entende? De largar eles, assim, deixar, abandonar, entre aspas, né? Eles numa situação em que eles se encontram, entende? Saber que a mãe sofre tudo isso e não ter não dá aquele apoio moral para os irmãos e a mãe. É que não é só um abandono físico, né? A vinculação emocional, ela vai continuar carregando isso, vai continuar trazendo todas essas cicatrizes, né? Uhum. É muito complicado, e eu te digo que é complicado é o nosso dia a dia, a gente acaba convivendo com isso na uma grande maioria dos processos, infelizmente. Tá bom, Eu vou então ler era uma isso. pergunta. Obrigado por esclarecer as minhas dúvidas, Imagina. enfim. Muito obrigada, gostei muito da tua fala, agradeço e era isso. Legal, obrigada. Eu vou começar lendo algumas perguntas que foram colocadas no chat aqui, tá? Tem uma da Tassiane que ela pergunta, no caso de violência psicológica, né? Se tratando de violência psicológica, como se dão os encaminhamentos para a denúncia, visto que é um tipo de violência que é silenciosa, em alguns casos não é vista, reconhecida como violência. Ok. Então, assim, ó, em relação à violência psicológica, e aí eu acho que a Tassiane fala que não deixa marcas, né, ela é silenciosa, aqui nós temos um fator muito importante a ser destacado, que a palavra da vítima, ela tem um valor excepcional, até porque esse tipo de crime ocorre dentro de casa. Quem que está ali para testemunhar? A própria vítima, por vezes os filhos, que também ficam numa saia justa. Como é que tu vai colocar um filho falar a favor de um pai ou de outro, ou coloca essa criança ali que acaba sendo uma revitimização, a gente não faz isso, né? Só que a mulher vítima de violência doméstica, ela tem um comportamento característico.
A mulher vítima de violência doméstica não é aquela que chega fazendo barraco na delegacia e vai arrumar briga com todo mundo fora. Não. Na grande maioria das vezes, o perfil dela é de extremamente vulnerável, né, psicologicamente. Geralmente, ela assume esse comportamento de se culpar, de se desculpar. Ela já sai da delegacia de polícia arrependida de ter feito isso, né? Então, o profissional que tem um olhar treinado e para identificar essas sutilezas no comportamento da vítima, ele percebe o que está acontecendo ali. E depois nós temos o suporte da assistência social e da própria psicologia, dos profissionais de psicologia, que aqui no município o CREAS faz esse trabalho para nós, que nos conseguem dizer, não, ela tem indícios de pós-trauma, não tem. O fato de não ter uma prova não quer dizer, né? A violência psicológica, muitas vezes, é materializada em mensagens de celular, nesse tipo de comportamento, mensagens, mandando tirar foto do lugar onde está, mandando mostrar quem está do lado, esse tipo de comportamento também comprova violência psicológica, mas eu não preciso de uma filmagem, eu não preciso de testemunhas para entender que houve violência. E Eu selecionei algumas aqui. Selecionei não. Tem uma pergunta da Ana Maria, ela diz que é no sentido dos casais homoafetivos também, se é Bianca ou alguém. Sabe onde podemos buscar informações sobre como lidar com casos de violência doméstica em casais homoafetivos formados por dois homens, em que um é agressor e o outro é a vítima? Tirando o fato de ser homem, sofre exatamente os mesmos ciclos e situações de violência de um casal, entre aspas, tradicional. Ou conhece algum amparo? Assim, Ana Maria, o que a gente precisa pontuar, tá? Esse conceito, esses termos, eles foram cunhados para a relação aonde a mulher é vítima, por entendermos culturalmente, a mulher, ela passou por um processo de discriminação, né, de grande questionamento sobre a sua capacidade intelectual e física, em que pese há ainda movimentos nesse sentido, tentando reforçar essa afirmação, a exemplo do cotado ministro da Saúde, que diz que o problema da democracia é o voto feminino, mas esse é outro capítulo. Com relação a dois homens que sofrem violência ou que se agridem mutuamente, existe o que sempre existia antes da Lei Maria da Penha, que é o Código Penal, que ele vai punir todo tipo de violência, independente de quem é o ator, quem é passivo, quem que é o ativo, quem que é o agressor e quem que é o agredido, tá? Qual que é a diferença de tratamento? Que essa proteção especial que a Lei Maria da Penha traz de uma medida de restrição e não contato, impossibilidade de fazer um acordo e pagar uma cesta básica e terminar o processo, isso não acontece quando ambos os polos são homens. Mas sim, existe a proteção do Estado, ele deve procurar a delegacia de polícia, fazer o registro de ocorrência, porque é uma violência sim e que traz consequências emocionais, patrimoniais e de todas as ordens em relação à saúde dele também, certo? Só não vai ter os benefícios que foram criados para a Lei Maria da Penha. Com relação a esse público LGBT, quem que eu considero mulher? Quem que é mulher, né? Então, a gente usa não só, não é exclusivo o conceito biológico, ou seja, o ser que nasceu com os órgãos sexuais femininos, mas aquela pessoa que se identifica como mulher. Então, se eu tenho um transexual que ele se considera mulher, ele é abrangido pela Lei Maria da Penha. Num casal homoafetivo, ambos gays, homens, não entra nesse conceito, tá certo? Então, é o conceito, é a forma da percepção da vítima, quem se considera mulher, e se identifica por esse gênero. Deixa eu ver aqui.
Aqui. Adriana, acho, Felipe? Isso é a próxima. Mulheres agredidas, acolhidas, que relatam sua preocupação com os filhos presenciados diferentes agressões, como os professores podem lidar. Perfeito. Obrigada, Adriana. Assim, a Adriana pergunta sobre a relação dos filhos, né? Se as mulheres têm essa preocupação. Sim, tanto que muitas mulheres somente denunciam quando começam a perceber que os filhos estão sendo prejudicados, né? E essa relação com os filhos, quando eu falei dos fatores ali que aumentam o risco e que tem uma gestação recente, né, a gente sabe que grandes processos de violência desencadeiam a partir do nascimento dos filhos, né? Então, uma vez, e muitos ainda falam, não vai ter um filho para salvar o casamento. É justamente o contrário. Ele traz uma crise para o casal, potencializa muito, né, a possibilidade de violência, justamente pela mudança de vida, pelos cuidados, pela uma crise constante em relação àquela criança. A mulher que é abrigada e chega a ser levada para uma casa de acolhimento, ela pode, é direito dela e dessas crianças, trazer as crianças junto, né? Raras são as vítimas que deixam os filhos para trás, quando deixa por uma impossibilidade de fugir, por uma impossibilidade de levar junto, mas é temporário. Abrir mão do filho é muito raro, é muito difícil. A gente se sabe, né, que a criança que presencia violência dentro de casa, ela tem um rendimento escolar mais baixo, ela acaba refletindo no seu comportamento diário. Imagina, cada um de nós já presenciou, com certeza, alguma discussão entre os pais, algo mais pesado, e chegar no outro dia de manhã e estar feliz como se nada tivesse acontecido e permanecesse, sentasse para fazer uma prova como se não tivesse se importando ou não lembrasse o que aconteceu, né? É praticamente impossível. Então, sim, a gente tem um trabalho de formação com os professores, né? Muitas escolas nos convidam, e até tem a ideia de fazermos junto em parceria com o Instituto, da gente trazer esses profissionais para uma conversa, para que eles consigam identificar também e seja a escola um canal para denúncia de violência doméstica ou para identificação de violência, porque nós temos, por exemplo, aqui em Vacaria, os mesmos bairros onde tem os maiores índices de violência doméstica são os mesmos que tem o maior índice de evasão escolar e de gravidez na adolescência, né? Então, existe sim essa preocupação e existe sim a possibilidade da escola ser um canal para denúncia e para formação de opinião, né? Obrigada, Adriana. Eu vou mandando aqui, Felipe. A Ana Lu perguntou do questionário de avaliação de risco, né? Deixa eu ver. A Ana Lu é a parceirona do Acolher, ela trabalhou todo esse período com a gente como designer, agora está desligando um pouquinho. Ela perguntou sobre o questionário de avaliação de risco e se ele deveria ser aplicado na própria delegacia. Sim, na verdade, nós temos um protocolo estadual, o questionário deveria ser aplicado na própria delegacia. A gente entende que o profissional que aplica esse questionário deveria ter uma formação específica, né, para saber lidar com aquelas questões, são perguntas íntimas da vida da mulher. Infelizmente, aqui em Vacaria, até o ano passado, nós tínhamos um posto da mulher. Este ano, esse posto ele foi extinto, então, esse quadro de pessoas que trabalhavam com a mulher, eles estão dentro da delegacia de polícia, continuam com a mesma atribuição, mas não tem esse nome. Eu não tenho um profissional específico disposto na delegacia o tempo todo, eu não tenho capacidade humana para aplicar esse questionário. O que está acontecendo e qual que é a nossa realidade em Vacaria? O único órgão que está aplicando somos nós, e a Patrulha Maria da Penha se dispôs, em alguns casos, quando identificado a necessidade de aplicar.
É também aplicado esse questionário para fins de abrigamento. Então, o CRM tem essa ferramenta também, então, o Centro de Referência da Mulher. Quando a vítima chega na delegacia para fazer o registro de ocorrência e se percebe, pela circunstância, que ela não tem como voltar para casa, se aciona o Centro de Referência da Mulher, onde uma assistente social vai até lá, aplica esse questionário, identifica se existe algum outro ponto que essa pessoa possa, algum familiar, alguém que possa acolhê-la, senão ela é levada para o abrigo. E nesse caso também é aplicado o questionário. Infelizmente, a promotoria nós estamos aplicando para aquelas vítimas que nos procuram ou nos casos que a gente identifica um risco maior, né? Ainda não é 100% aplicado. Por causa desse período meio estranho que nós estamos vivendo, eu adaptei o questionário, que é padronizado, eu fiz como um formulário do Google, porque nós não temos acesso às vítimas também, e nós estamos enviando o link pelo WhatsApp, elas respondem e retornam para nós. A gente vai tentando, né, alcançar o maior número de pessoas. Pergunta da Viviane aqui, sobre o perfil dos agressores, se há indícios de que também foram vítimas de violência quando criança ou presenciaram violência em casa. Não localizei. Viviane, tu falaste, Felipe? Isso. É uma das últimas. Na verdade, o meu... Aqui. Aí. Tá. Qual seria o perfil dos agressores? Né? Então, assim, ó, o que a gente sabe? O perfil do agressor. O agressor de violência doméstica não é um criminoso contumaz, tá? Ele não é o autor de furto, ele não é o traficante, às vezes eles acabam se reunindo na mesma pessoa, mas não. Ele é uma pessoa bem vista, ele é sociável, ele é agradável à comunidade, geralmente ele é encantador, né? É aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Tanto que dizem, não, mas o fulano não ia fazer isso, ele é educado, ele trata bem todo mundo, ele não faria isso. Ele é dominador, ele gosta de mostrar quem manda, pequenos sinais são aqueles de ele está junto com a mulher, eles chegam numa loja, num restaurante, ele não deixa a mulher falar, ele fala primeiro. Olha, ela quer um remédio para dor de cabeça. Não dá espaço para a mulher falar, não dá espaço para ela dizer, né? Existe, sim, um recorte de que esses casais, tanto o homem quanto a mulher, presenciaram de alguma forma essa violência em casa. Né? Se nós, mulheres, eu falei no início da fala, todos nós olhássemos para trás, ou já vivenciamos, estamos vivendo, ou estamos dispostas a viver algum grau desse tipo de violência. E o homem também, porque ele é educado, ele é criado para ser o provedor, para ele ser o garanhão, para ele fazer tudo que está ao alcance dele. Ele pode tudo. Né? Então, ele é estimulado e é vinculado à figura do macho, do homem, né, com H, que ele seja violento, né, que ele seja truculento, que ele seja dominador e consiga comprovar isso das mais diversas formas, como se fosse uma necessidade, né, de afirmar mesmo a sua masculinidade. Então, esses traços são muito importantes. E quando a gente fala do homem machista, nós não podemos esquecer que quem transforma essa criança num adulto, num homem machista, é a própria mulher. Porque é a mulher que dispensa os primeiros cuidados, é a mulher que vai dizer para a menina que ela tem que vir para casa lavar a louça e o menino vai poder ficar brincando lá fora. É essa mulher que vai dizer que o menino não precisa arrumar a cama enquanto ela cobra da menina que arrume, né? É esse menino que na escola ele vai ser acolhido por professoras, em sua grande maioria, e são essas professoras que vão dizer que menina não joga bola, que menina você tem que sentar com a perna fechada, tem que falar baixo, e o menino não, ele é menino, ele pode. Então, nós mulheres somos as grandes responsáveis
pela criação de uma geração de machistas. Então, nós acabamos com esse perfil maternal, né, que nos foi plantado, como se todas as mulheres nascessem para ser mãe, a obrigação de cuidar de todos os homens, mesmo que sejam um barbado e que divida a casa contigo. A gente acaba assumindo o papel de mãe do próprio companheiro. Então, como a violência é transgeracional, provavelmente ela se repete, né? Assim como a violência sexual também. A Maria Carolina pergunta, num índice aproximado de ocorrência agora, se houve um homicídio com qualificadora do feminicídio. Durante a pandemia, nós não tivemos, tá, Maria Carolina? O ano passado inteiro, nós tivemos um feminicídio, né? Foi um fato que ocorreu em novembro do ano passado. Foi um fato bastante triste para todos nós que trabalhamos com a violência, porque como a vítima do feminicídio, a mulher vítima, ela vem sendo acompanhada há bastante tempo, ou é uma violência que se repete há bastante tempo, nós entendemos, enquanto rede, que nós temos condições de evitar, né? Então, qual foi a análise que fizemos desse feminicídio do ano passado? Esse ano não tivemos nenhum. Que essa mulher, ela estava em cárcere privado, ela estava trancada dentro de casa com a filha há mais de um mês, até que culminou na morte. Essa criança estava fora da escola há mais de um mês, né? Quando eu digo que a rede falhou, aonde estava a gestão dessa escola, aonde estava o conselho tutelar, aonde que estava o Ministério Público, aonde que estavam os órgãos de proteção que não viram que tinha uma criança fora da escola há um mês e não foi tomada nenhuma providência, né? Então, o feminicídio, ele pode ser evitado, e a principal forma de se evitar é através da divulgação, é através da orientação e através destes meios que têm de ser cada vez mais divulgado para que essas mulheres consigam perceber inicialmente que não estão sozinhas, não acontece só dentro da minha casa, acontece na casa dos outros também, muito mais perto, né? E ela é previsível. Depois que acontece, os casos de feminicídio da nossa cidade, depois que acontece o fato, chove de parente dizer, bah, mas ele estava ameaçando que se ela largasse dele, ele ia matar. Bah, mas eu já sabia que ele era agressivo mesmo, ele sempre foi assim. Então, é uma forma de atuação bem perceptível, é bem fácil de identificar. Relação a números, eu pedi para o pessoal da Civil, eles me passaram aqui, nós tivemos um acréscimo nos acompanhamentos pela patrulha, no mês de abril, foram 120 e poucas visitas a vítimas, e geralmente são em torno de 50. Como eu falei para vocês, esse mês foram 9 pedidos, final de abril e maio, foram 9 pedidos de prisão, isso acontece 1 por mês, 2 por mês, né, e todos graves, todos com reiteração. Então, ao lado de tudo isso, nós sabemos que a subnotificação, ela aumenta muito. Conversando com o Felipe, nosso assessor, ele estava me dizendo, nossa, doutora, está vindo muito pedido de revogação de protetiva, diferente do normal. Está vindo 2, 3 por dia. Esse não é o nosso dia a dia. E nós atribuímos isso à dificuldade financeira, à necessidade de ter mais alguém dentro de casa para prover, a própria insistência, né, do agressor, porque nós não podemos esquecer o seguinte, que a mulher levou um tapa do cara ou recebeu uma agressão de qualquer forma, ela não deixa de gostar dele, ela não deixa de ter o encantamento por ele, mesmo que seja doentio, mas permanece o vínculo e permanece a vontade de ficar vinculada a ele. Essa é a grande dificuldade e num momento diferente, que todos estamos um pouco perdidos, todos estamos vivendo momentos atípicos, isso aflora, né? Então, esse grande número de pedido de mulheres querendo voltar atrás, né? Querendo que esse relacionamento funcione. Também, doutora,
o seguinte, também não colabora agora um pouquinho de estar os bares fechados, que daí os homens geralmente eles não têm aonde ir, aí eles têm que ficar mais em casa, eles ficam mais, vamos dizer assim, com raiva, mais agressivos, então eles descontam na mulher também, isso acontece, né? Sim, na verdade é assim, Maria Carolina, os bares aberto ou fechado não faz diferença, né? Porque o álcool, na verdade, ele só estimula. Mas o fato Mas de ele ajuda a estimular um pouquinho mais, né? a gente vê pela tua casa, eu vejo pela minha, todos no mesmo ambiente o tempo todo. Meu irmão sempre dizia: ah, não, quando dá briga é por causa da superpopulação. Tem muita gente, tá todo mundo num ambiente relativamente pequeno, todo mundo tenso, e acaba aflorando esse tipo de agressividade em qualquer tipo de relação. Não comparando, mas olha o Big Brother, eles ficam fechados lá não sei quanto tempo, e começam a brigar por causa da marmelada, por causa de não sei que coisas ridículas, né? A violência doméstica é a mesma coisa. A única diferença entre as classes sociais, vamos dizer que numa classe social eles vão brigar porque tem farelo de pão na margarina, e na outra porque um riscou a tela do telefone. Mas existe essa conflituosidade em todos os níveis de relacionamento. E óbvio, né? Pelo fato de estar todo mundo fechado em casa, agrava sim. Né? Eu só tinha visto ali, antes, Felipe, tinha alguém, não lembro, não consegui achar mais, perguntando se tinha um perfil específico para o agressor ou se ele era aleatório. Eu acho que já respondi ali atrás, né? A Ana Lu fala que tem a possibilidade de obrigar a internação, né? E se esse fator é determinante para a agressão, o que acontece? A Lei Maria da Penha, o Matheus, que é o irmão da Ana Lu, que ela coloca ele como autor da agressão, foi nosso estagiário por 4 anos, ele conhece muito bem o projeto. Assim, a Lei Maria da Penha, ela traz várias formas, várias imposições que podem ser feitas pelo juiz para o agressor. Uma delas é internação para tratamento de dependência química, ou obrigar a frequentar alguns grupos de ajuda, que nem o Amor Exigente, o AA, os Narcóticos Anônimos. Existe essa possibilidade, sendo esse fator o determinante para agressão ou não. Independente se ele fez esse ato por conta da dependência ou em estado de dependência, é muito comum também, por entendermos que a prisão não é a solução, agressores que já estão presos por descumprir medida, em conversa com a defesa, nós optarmos e substituirmos essa prisão, né, no presídio normal, para um tratamento numa clínica especializada. O que essa pergunta da Ana Lu me fez lembrar que agora, né, em meio a toda essa pandemia, foi aprovada uma alteração legislativa que passa a obrigar, né, a comando do juiz, o agressor a participar de grupos de acompanhamento coletivo, afinal, grupos como nós temos também, assim que nós temos um grupo de vítimas, nós temos um grupo de agressores, aonde existe espaço para conversar sobre essa violência, agora com uma disposição na lei. Um agressor é sempre agressor, ou há casos... Carol, eu vou te ser bem sincera, eu acredito que ninguém muda, tá? Nós não mudamos. A gente consegue lapidar um comportamento, tu consegue aprimorar o teu comportamento, tu consegue lidar com ele, mas ninguém muda. Ah, mas então ele é agressor, ele vai continuar agredindo. Geralmente sim. Nós temos acompanhado agressores, tem um agressor específico aqui em Vacaria que tem 5 vítimas diferentes. Assim como tem vítimas que têm mais de um agressor. Eles trocam, substituem o relacionamento, mas o ciclo e o funcionamento da violência continuam o mesmo. Sim, ele se arrepende, muda. A Gisele pergunta se tem um grupo de apoio para os filhos de pais agressores. Interessante, Gisele. Nós não temos um grupo específico. O que nós temos? Quando a vítima vem e nos fala que tem crianças envolvidas, que as crianças sofreram algum tipo de dano psicológico, a gente encaminha para o acompanhamento psicológico, mas não há um grupo específico. Tá?
Sim, ele fala que, o Daniel fala que é bom para que as mulheres não querem se separar. O que eu colocaria só? A vontade da mulher, ela prepondera, tá? Um dos princípios do tratamento com as vítimas de violência, traçados pela ONU, é o respeito pela vontade e pela individualização da mulher. Até porque nós já falamos do ciclo de violência. Se ela estiver na fase da lua de mel, ela é capaz de assumir toda a culpa e não voltar atrás, né? Então, nós precisamos entender esse viés e entender que a condenação no processo, no nosso caso do direito, ou a responsabilização do agressor, não é o mais importante, e sim deixar a porta aberta para que essa vítima, quantas vezes precisar, ela possa voltar, ela possa receber atendimento, né? A Michele é minha estagiária, vou pegar pontinho. De que forma ocorre o acolhimento das vítimas na casa-abrigo? Então, existe uma casa-abrigo aqui em Vacaria. As vítimas, quando na situação de emergência, no atendimento à ocorrência, a polícia entende, identifica que ela não tem um lugar para onde ir, né? E o importante é dizer, não tem um lugar para onde ir, eu deixo bem claro, o meu posicionamento é o seguinte, quem está transgredindo a regra e quem está violando é o agressor. Essa vítima vai ser recolhida a um lugar seguro até que esse agressor seja tirado de circulação, até que ele seja preso, até que ele seja afastado, porque senão a mulher e a criança acabam pagando, né, e o agressor continua ali na impunidade. Então, feita essa identificação na delegacia de polícia, preenchido o questionário de risco, assistente social procura ver se na família estendida tem alguém com condições de receber essa mulher, e não tendo, ela é levada para essa casa, que tem vigilância 24 horas, e ela, aqui, o nosso regramento permite que essa mulher fique 7 mais 7 dias, comprovada a necessidade, é uma casa de passagem, né, a Lei Maria da Penha traz a possibilidade de ser a própria Casa da Mulher Brasileira, onde seria um programa bem maior, que a mulher poderia ficar até 6 meses, sair de lá com um emprego, mas nós não temos essa estrutura. E no Rio Grande do Sul, eu acredito que tenha uma, né? Então, essas mulheres são levadas a partir dessa primeira análise e a gente tenta dar e construir nesse pequeno espaço uma estrutura para que ela saia daquela segregação. Ver se aparecem mais perguntas. Alguém mais se inscreve? Deixa eu dar uma olhada, ver se tem alguma coisa. Agradecendo, parabenizando. Legal. Bom, se ninguém se inscrever, eu vou encaminhar. Bom, se aparecer ali alguém se apontando para perguntar, ó, a Morgana pergunta sobre foi o processo para criar o projeto Acolher. Morgana, assim, o processo, como eu falei ali no começo, né, foi desse anseio de ouvir as vítimas, e existe uma determinação para que a gente conheça, a gente catalogue e identifique as características comuns, né, dessa vítima. Isso seria uma outra fala, que a gente fala sobre perfil da vítima em Vacaria, né, nós temos traçado esse padrão, e todo o processo, né, que chega até a promotoria é cadastrado, é enviado pelo WhatsApp, quando está disponível, ou por carta, um convite para essa vítima vir numa reunião, e na reunião ela recebe todas essas orientações de o que é a violência, uma fala muito parecida do que a gente fez agora, claro, dependendo do nível do entendimento, né, e ali são tiradas dúvidas e identificado possíveis demandas que aquela mulher específica tem para que se resolva, ou que a gente possa dar melhor conforto para aquela mulher. Não que ir à promotoria, participar do projeto,
tem alguma vinculação com condenar o agressor na justiça ou levar o processo até o final. Não, nós temos mulheres que participam do processo sem nunca ter levado adiante o processo até o final, ou mulheres que ainda frequentam mesmo tendo retomado o relacionamento. Não tem vinculação, certo? Aliás, até gostaria de deixar o convite, quando vai voltar a funcionar vai depender desse tempo meio estranho, né? Mas na primeira sexta-feira do mês, às 14 horas, sempre tem a reunião para as mulheres, reunião de apoio às mulheres, e ela é aberta a todas as mulheres, certo? Independente de ser vítima ou não. Responsabilizar. É possível responsabilizar? Sim, é possível sim. Tá? A pergunta ali se é possível punir por violência psicológica. Sim, é possível, né? É um tipo de crime. E existe sim a configuração, né? A prescrição no Código Penal, principalmente quando se fala de calúnia, difamação, injúria. Existe sim. Passamos 5 minutos, Felipe. Uhum. Bom, eu vou encaminhando aqui, se alguém digitar a pergunta ali, a gente lê. Bom, vou agradecer em nome do NAF, né, mas eu estou prestando atenção aqui que tem estudantes do ensino médio, de graduação, de pós-graduação, tem pessoas da comunidade externa participando, né, tem colegas teus de trabalho, enfim, eu acho que a gente abrangeu um público que só demonstra a qualidade do trabalho e como que ele desperta interesse, né. Então, muito obrigado, Bianca. Não vou conseguir transmitir tudo que estão dizendo ali, mas excelente trabalho. E agora, comentando um pouquinho, né, sobre essa aproximação com o NAF, assim, eu acho que está ficando cada vez mais claro para nós, enquanto grupo, que, né, nessa aproximação, o trabalho de vocês abrange todas as dimensões, né. Então, desde esse trabalho prático, de linha de frente, assim, que é muito bem feito, tem uma dimensão educativa que a maior demonstração disso é o que tu fez agora, né. Abrange ela maravilhosamente, assim. Então, muito obrigado pelas palavras, participação de todos, obrigado pelas respostas atenciosas, assim, as perguntas. Imagina. Todo mundo Eu sempre digo, Felipe, é muito bom conversar com vocês, é uma parceria que a gente começou a falar juntos, é um desafio, né, foi a primeira vez que eu fiz uma fala nesse perfil, então no início eu estava bastante nervosa, eu disse, só que me falta o cachorro sair correndo e eu ter que ir atrás e agora, sabe, passa 1000 coisas na cabeça, mas eu e o Ministério Público estamos sempre à disposição, estamos de portas abertas. Nesse período pandemia, a gente orienta as mulheres que queiram buscar ajuda, procurem a Patrulha Maria da Penha, através do 190, ou a Polícia Civil, pode ligar na promotoria no 3231-3644, né, nós estamos trabalhando no período da tarde, de portas fechadas, mas estamos lá, e nas redes sociais, o Acolher tem um perfil no Facebook, tem um perfil no Instagram, nós podemos receber demandas ali, isso, 3231-3644, perfeito. E, por curiosidade, alguma dúvida, não quer dizer que eu entrei em contato com a promotoria e agora ele vai ser preso. Não, não é isso. Nossa ideia primeira está na prevenção, na educação para direitos, na afirmação desses direitos da vítima, né? Agradeço muito o convite, foi uma satisfação. Bom, acho que nós que agradecemos e sai todo mundo grato, então. Que bom. O Jorge colocou ali o e-mail, quem quiser entrar em contato com o NAF também, ali acima está o telefone, tá? Que é a orientação para o atendimento. Vou só lembrar todos e todas de participar da avaliação depois da fala, né, que isso conta para emissão de certificados. Vou deixar um pré-convite para o dia 28, que daí é quinta-feira que vem, a gente vai ter uma outra fala, que está pré-agendada, a partir das 18 horas, com a Daniela Vieira, que é uma geógrafa e educadora de Porto Alegre, que vai falar sobre educação e relações étnico-raciais, certo? Então, todos e todas se sintam convidados
E vou fechar aqui, se ninguém mais tem alguma colocação, agradecendo de novo a Bianca e agradecendo a todo mundo que participou.